Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal MentorX Cash. Mais um episódio aqui que nós estamos gravando, trazendo conteúdo relevante, importante, e com certeza cheio de insights bons aqui para vocês levarem para a vida de vocês, a vida corporativa. Não temos a menor dúvida de que vocês vão sair daqui hoje com algumas coisas bem legais aqui que nós vamos estar trazendo. Importante, e nunca é demais eu pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal. Enfim, aqui no nosso YouTube tem muito conteúdo. Nosso canal do YouTube está indo para, acho que é o 60 enfim, Tá batendo 60 aqui alguma 60 e coisa. alguma coisa. E, enfim, tem muito material legal. Então, entrem lá no nosso canal, avaliem, deem uma olhada, compartilhem os episódios, curtam os episódios, comentem, né, os episódios, porque a gente gosta muito de receber o feedback de vocês. E, especialmente hoje, não deixem de compartilhar esse episódio com as pessoas do seu convívio, porque assim, gente, não tem outro jeito do YouTube entender que o conteúdo é relevante. Ele só vai entender se vocês nos ajudarem, enfim, curtindo, compartilhando, comentando. A partir daí ele entende que o conteúdo é relevante e distribui isso daí para mais gente. Então, façam esse favor aí para a gente poder continuar, né, Bruno? Claro. Ajudando outras pessoas e chegando a outros lugares aí, né? Perfeito. Inclusive sugerindo temas, né? Inclusive sugerindo temas. É Igual sempre esse muito aqui, bem. igual de hoje. É sempre muito bom receber o feedback, enfim, temas que vocês queiram conversar, enfim, assuntos que estejam, enfim, no hype aí, vocês queiram trazer aqui. A gente tem o maior prazer em encontrar um profissional para vir aqui e conversar com a gente. Brunão, com quem que a gente vai Partiu? conversar hoje, cara? Beleza. PG, hoje a gente vai falar. Deixa eu começar pelo tema. Aí vocês vão entender na apresentação e na introdução de quem é o entrevistado, vocês vão entender por que da correlação desse cara para falar sobre esse assunto. A gente tem recebido algumas das sugestões de conteúdo para abordar aqui durante o podcast a questão da gestão de custo. A gente que é brasileiro, de maneira geral, desde casa, a gente já meio que aprende uma série de coisas empiricamente sobre gestão de custo, e algumas dessas boas práticas a gente acaba não levando para a nossa empresa. Seja a gente empreendedor, seja a gente empresário, funcionário de alguma empresa. E uma dessas coisas que a gente acaba fazendo na vida pessoal e esquece, às vezes, de fazer na empresa muitas vezes, é a questão de controlar os nossos custos de maneira eficiente. Então, a gente acaba achando que processos ou projetos de eficiência operacional, de eficiência de custo, são coisas que a gente tem que fazer só em momentos de crise, momentos de vacas magras. E, na verdade, o jeito inteligente de tratar custo não é só nesses momentos, e sim, inclusive nos tempos de vaca gorda. Então, ele falou, vamos procurar alguém que seja bom nesse assunto, que possa falar para a gente a respeito de gestão de custo como uma estratégia e não como algo emergencial para tampar um buraco. Então, a gente vai falar com o Rodrigo Otávio de Lima, atualmente o CFO do Grupo Bergeson. Lá ele lidera o departamento de auditoria interna, compras, contabilidade, financeiro e tesouraria, entre outros. Tem mais de 20 anos de carreira, passagem por organizações como a MMP, distribuidora de petróleo, a GVT, BR Malls e Shopping Miller. Então, uma coisa que se destaca, né, na carreira do Rodrigo é que ele, sempre ao passar por essas organizações, ele sempre implementou projetos muito importantes de redução de custo e melhorias na eficiência operacional por todos esses locais por onde ele passou. Então, Rodrigo, em primeiro lugar, cara, muitíssimo obrigado pelo tempo. Obrigado, Rodrigo. Sabemos da correria que você está passando lá. Então, a tua gentileza de dar um pouquinho desses minutos para a gente bater um papo sobre um assunto tão importante para a gente é uma honra. Muito obrigado. Começando por esse mito aqui, Rodrigão, de que programa de eficiência operacional, cara, e redução de custo é um negócio que tem que fazer só em vacas magras. Você falou pra gente no papo prévio um negócio que me marcou muito, que foi uma frase que você ouviu, acho que de um chefe teu, que a gente ouviu do nosso também. Eu queria começar por aí. Que você falou assim, Bruno, custo é igual unha. Você pode não estar vendo, mas ele está crescendo. Então você tem que cortar sempre um pouquinho para manter ele sob controle. Então, baseado no mito e nessa frase que é super marcante, Rodrigão, vamos começar o papo por aí. Por que não dá para olhar custo só quando aperta o cinto e só em período de vacas magras? Por que a gente tem que olhar isso de uma maneira mais estratégica? Legal, legal. Bom, primeiramente, também agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Bruno, PG, muito obrigado aí pelo convite. Sinto bastante honrado de estar aqui. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Em relação à frase, cara, carrego comigo. Tá no meu bolso. Foi um ex-chefe que te falou isso também? Foi um ex-chefe. É um ex-chefe da GVT, inclusive. Tá. Legal.
a gente vai passando o tempo, e aí vamos fazer o paralelo de casa ou da empresa, Uhum, né? Mas a gente vai passando o tempo e a gente vai se acostumando com diversas coisas. Se eu estou uhum, em casa, às vezes eu não percebo que a grama cresce, uhum, e também fazendo a correlação com a empresa, às vezes eu não percebo que o custo cresce. Uhum. E às vezes ele cresce mais que a inflação, às vezes ele cresce porque eu me dou algum presente ou algum benefício. uhum, Então, e aí a gente está falando de pequenas coisas. Então, às vezes ele cresce porque eu canso de olhar na tela do computador, e resolvo imprimir. E aí o imprimir acaba sendo, rotineiro. uhum. E aí passa um tempinho e eu vejo que às vezes eu nem percebo, mando imprimir e esqueço de pegar na impressora, né. E veja, um exemplo muito pequeno, Sim. o valor monetário ele é muito pequeno, Uhum. né. Mas essas pequenas atitudes, quando a gente aumenta a escala da organização, Hum. né, O ponto é a isso escala, né, Rodrigo? é o Aí, ponto é a escala. Isso vai se tornando grande, né. Então, esses, vou chamar, pequenos descuidos ou desatenções, ou às vezes em prol do próprio conforto pessoal, né, a gente vai aumentando uhum, as sem despesas de dúvida. maneira desenfreada. Uhum. Isso vai servir não só para o papel, mas aí a gente está falando de alguns contratos de maneira relevante também, Sim. Tá. né. Às vezes eu quero buscar mais conforto, eu consigo controlar despesas, várias faturas, mas aí eu contrato alguém, uma solução de TI especificamente para buscar as faturas. De repente, alguém vem aqui do meu lado e eu vai passando o tempo e me vende uma história que eu preciso de um outro sistema ou subsistema ou integração e eu vou lá e contrato. Contrata mais aquilo. E aí as áreas às vezes vão tomando decisões de pequeno valor, um Aham. software de R$ 300, uma solução de 50, outra solução maior ou menor, Vai somando um e no vai outro. somando, né, e a gente fala numa Não, com organização certeza. pequena já dá um impacto. A Tá. gente pega numa organização maior, descentralizada, algo como 20, 30 filiais, vamos fazer a soma, né, então Uhum. os 200 por unidade, etcétera, vão Perfeito. se tornar em quanto no mês? E depois em quanto no ano? Exato. Não, é. Então o olhar para o crescer da unha, Uhum. né, o olhar para a redução de custo, né, ele tem que ser, diário. Sem dúvida. Né, Aham. e talvez não, né, acho que com certeza, de alguém isento, de alguém que está, né, fazendo front com esse foco aí para buscar essa redução, essa efetividade. E essa questão do isento, que eu concordo contigo, quer dizer, para mim tem 2 vertentes importantes aí. Uma é a questão do cara ter essa visão sistêmica, né, não é aquela só do processo ou do nicho específico ali daquela área que a pessoa está vendo a redução do custo, né, mas você ter essa visão sistêmica, né, a visão holística da empresa, ter essa visão de escala na realidade, né, não Uhum, está vendo só aquele processinho, você está vendo aquela escala. Então acho que isso é um ponto fundamental para se obter sucesso no processo como um todo, né, de redução. perfeito. E a outra coisa que a gente também comentou no papo prévio, eu queria trazer aqui, porque assim, a gente fala muito em gestão do custo. Perfeito, tem que ter, mas, eu gosto da gestão do custo versus o investimento. Perfeito. Porque assim, a gente tem, são decisões que precisam ser tomadas, né, Rodrigo? O tempo todo a gente tem que estar, é o que eu digo, o dinheiro não é ilimitado, né, você tem recursos limitados e precisa tomar as melhores decisões. E quando você tem essa visão sistêmica associada, você vê, cara, essa despesa que eu vou ter aqui, ela não é uma realidade uma despesa, ela é um investimento, porque, puta, eu vou gastar 3, mas eu consigo colocar isso daqui numa perspectiva de que sistemicamente vai me trazer 10 vezes o que eu estou investindo num futuro próximo ou num médio prazo. Cara, é diferente de eu tomar uma decisão de uma despesa que vai entrar por ali, sair no ralo e acabou. Perfeito. Ela não vai gerar um benefício lá na frente, né. Então, essa tua visão, né, essa tua posição, né, que você vem exercendo nas empresas de primeiro, ter esta visão sistêmica, né, olhar de cima, né, não está olhando especificamente um processo em si, mas está olhando de cima. E ter muito claramente essa questão do custo versus investimento, eu acho que é fundamental para o CFO ser bem-sucedido, né. Com certeza, PG, acho que fundamental é a palavra, acho que encaixa super bem nesse contexto. Eu acho que na posição que eu ocupo e nas passagens onde eu tive,
né, pelas empresas nas quais eu passei, eh, a visão sistêmica ela é importante, o olhar de fora, esse olhar do todo, mas tentar tangibilizar, Uhum. tentar trazer 100%, né, das intenções, das ações, das sugestões de gastos adicionais a uma pauta racional, Sim. né, é extremamente importante. Então, posso te dar um exemplo simples, mas acho que contextualiza muito bem. Então, vamos lá. Se eu tenho empresas com unidades descentralizadas, acho que a gente casa mais Sim. essa, né, o contexto até mesmo de a gente olhar qual o efeito disso em escala. Uhum. Se eu tenho unidades centralizadas e se resolve implantar um café da manhã, mas o café da manhã ele é custeado pela própria empresa. Sim. Então, Café da manhã para levam os os colaboradores da unidade, colaboradores, por exemplo. porque vamos buscar daí vamos ter N justificativas. Mas vamos se ater, nesse primeiro momento, ao café. Talvez Uhum. passe desapercebido. Vamos precisar de quanto? Se olhar- R$ 150? Uhum. 200? Perfeito, é o exemplo É. perfeito. Uma vez por mês? Ok. Uhum. E a gente, eventualmente, pode passar desapercebido. Uhum. Eu pego esse 200 por mês e eu já tenho 20 unidades. E a gente foi aprovando de maneira descentralizada. 200 por mês. Eles já não são mais 200, Lógico. né? Eles já se transformaram Já ali virou 4 mil nos por mês 4 ali. mil reais, É. Bruno, né? E se eu anualizar, é 48 mil. Sai do bolso de quem? Sai do bolso do acionista no final do dia, Perfeito. né? Então, para aprovar esses 200, daí vem o olhar mais crítico da posição Lógico. financeira, Uhum. né? Que é assim, ok, mas e aonde a gente vai chegar com esses 200? Que é o- Qual é o objetivo real desse momento? Uhum. E aí a gente pode ter N objetivo. Não estou dizendo que eu não vou aprovar uma despesa de Sim, 200, sim. né? Mas, se for para engajamento, a gente tem medidas para Capaz disso. mensurar isso, né? Perfeito. Tem indicadores para conseguir mensurar isso ao longo do tempo. Se for uma reunião de resultados, uma reunião uma reunião, vamos colocar de maneira geral, quer dizer, talvez eu não aprove. Agora, se é uma reunião com foco em desempenho, se eu tenho uma Sim, pauta, sim. ok, então a gente libera, né? Uhum. Vamos pensar nessa estrutura, mas eu tenho uma pauta pré-definida, eu tenho um início, meio e fim, eu Perfeito. tenho aonde eu quero chegar, etc. Então, enquanto não se prova que é necessário, Uhum. não se aprova. Perfeito, perfeito. Uhum. E ainda, né, eu vejo a linha tênue entre o gasto, né, ou o investimento. Se eu estou falando em engajamento, né, melhoria da qualidade em prol de vendas, etc. Lógico. tarará. Então, acho que é Você esse o acha páreo. que é justo dizer, então, que um dos indicadores, ou um dos elementos que diferencia custo de investimento é o retorno que você obtém com o dinheiro que você está gastando ali, certo? Retorno. E veja, Retorno. retorno, ele pode ser também intangível, não Sim, monetário sim, no sim. começo, Perfeito. mas sim, É tem E, retorno. retorno. Brunão, eu acho até que a decisão pode ser, cara, é uma despesa mesmo e pronto. Mas assim, eu acho que tem que se saber Tem que que ser é. consciente, né? Agora, Perfeito. veja como uma decisão é completamente diferente. Não, o café da manhã encaramos como despesa e paciência, 48 mil anos Uhum. e vida que segue. Uhum. É uma tradição, seja lá por que for, uma Perfeito. decisão. Agora, é outra coisa você falar, não, cara, é importante porque isso daqui é a nossa reunião, onde a gente estabelece as nossas metas, onde a gente comemora os nossos Sim. resultados, isso gera engajamento do nosso time, Tem- embora não seja Tem um um indicador. retorno, não é um Tem um retorno retorno. financeiro, mas retorno. tem um Porra, é retorno. completamente Perfeito. diferente a decisão. E não Perfeito. adianta ver, e aí também usando o que eu estava falando, olhar uma loja isoladamente, você está olhando Tem que ter a o visão contexto sistêmica, né? todo, né, cara? Perfeito. É essa linha. Essa linha. Sabe um negócio que você comentou agora, me gerou uma pulga atrás da orelha aqui, Rodrigo. Tem você falou, pô, 48 mil, se a gente for analisar o cafezinho a R$ 200 pelas 20 unidades, né? 48 mil sai do bolso de quem? Aí, essa foi a pulguinha atrás da minha orelha. Porque quando eventualmente você está fazendo essa conta na tua casa, você sabe exatamente de quem é o bolso, de onde está saindo os 48 mil reais. No caso de ser da empresa, como né, essa figura, essa ficção, né, CNPJ, sai do CNPJ. De quem que sai o dinheiro?
Será que pelas pessoas às vezes não terem a sensação de que sai do bolso delas, porque no final das contas sai, mas a gente não tem a sensação. Sim. Sai do bolso da PJ, talvez as pessoas fiquem um pouco mais lenientes com essa questão de não buscar tanto o retorno das coisas, e aí encarar que, é pouco, vai sair do bolso da Bergerson, no final das contas não é meu. Será que tem um pouco disso, assim, desse psicológico? A gente não sente diretamente que está saindo do nosso? Acho que sim. E com certeza, eu não tenho dúvida que sim, né? E não tenho dúvida também, porque a maioria das organizações, né? E a gente pode passar pelas quais eu passei, né? Então vamos lá, a GVT, o Miller, BR Malls, a própria Bergerson, né? Quem está lá dentro das organizações, a gente vai falar isso para qualquer organização, está olhando muito a receita, o faturamento. Lógico. Então, na loja está olhando a venda, né? Lá quem está na GVT Serviço, antigamente, né? Ou qualquer telefonia, está olhando quanto que está no billing ali, bateu milhões que está rodando. E aí, quando o colaborador na ponta da linha fala assim, R$100, ele faz a correlação do 100 contra o faturamento, Vai parecer vai insignificante. parecer insignificante. É. E um outro ponto também é que dificilmente, nesse momento, ele vai ter a percepção, e isso é comum, né, em qualquer organização, até mesmo em casa, né, ou nas famílias, aí posso assim dizer, dificilmente vai analisar o gasto. Dificilmente. Vai usar ali, vai olhar aquele 100, vai olhar 100 para ele contra o faturamento total, às vezes, do grupo, vai dizer que é irrelevante, não vai analisar. Lógico. Então, cara, a gente caminha e a gente entra num viés de cultura, né? Porque cultura, treinamento e desenvolvimento, etc., né? A gente foca muito, às vezes, em treinamentos que são muito mais engajamento para a venda, engajamento para a receita, né? Algo em todo esse contexto, ou crescimento de time, coesão, etc. A gente, às vezes, deixa de lado questões que, eu que sou de finanças, talvez trato de maneira simplista, mas que é a cultura de custo, a cultura de olhar, né, o que é realmente necessário. Claro. Eu te diria até que, assim, segmento também tem uma baita de uma influência sobre isso. Quer dizer, eu concordo contigo que talvez seja geral, os funcionários têm essa visão sobre essa questão de custo, investimento, muito mais, assim, não é, no final das contas, não é meu, embora seja. Mas assim, quando você pega e ainda dentro de um segmento, como que você atualmente está, quer dizer, um segmento de ticket alto, né, atende... eu não sei exatamente quanto é que é o ticket de uma das lojas, mas são tickets altos, não é um varejão, né? Então, o cara falar assim, a gente está aqui nesse exemplo do café, mas é um exemplo, tá, pessoal? Nós estamos só no... Mas assim, o R$200, né, para quem está acostumado, né, a fazer vendas de valor alto, né, com ticket alto e tudo mais, pode realmente parecer irrelevante. Mas você falou uma palavra aqui que para mim é a questão da cultura, né? Cultura. Porque vale para o café, mas vale para tudo, né? Vale para tudo que está ao redor ali da comercialização do que você está fazendo. Né? Perfeito. A cultura, a austeridade, né, a cultura de redução de custo, ela não necessariamente é eliminar, né? Não adianta só ver a linha do faturamento, você tem que ver a linha do resultado. Isso aí. E pensar muito no porquê eu preciso, para que, né, eu vou usar, o que eu vou fazer. Então, refletir sobre o gasto antes de executar, né, que é algo de planejamento financeiro familiar, etc., ele funciona e permeia 100% das ocasiões. É que é algo que muitas das vezes não é falado com constância dentro das organizações sobre a ótica de buscar o melhor. Perfeito. Né? E aí eu acho que o papel do CFO, de quem trabalha na área financeira, ou está implementando a questão cultural da disciplina de custo, acho que o papel estratégico aqui eu acho muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Em 2 viés. O primeiro deles é o seguinte, isso que a gente acabou de falar, é que parece que ao sair do bolso da PJ não sai do seu. Sai sim. Porque o custo ele vai impactar o lucro, né? Se eu ficar olhando só a receita, é um dos elementos do resultado, mas eventualmente o custo pode estar consumindo esse faturamento maravilhoso. Se tiver menos lucro lá no final do ano, vai ter menos bônus, menos PPE, qualquer coisa que o vale. Então sim, sai do seu bolso. A estratégia nesse sentido, assim, como é que a gente, para não ficar o chatão da história, geralmente o financeiro a gente é o chato da história. Sim. Como é que a gente supera essa questão de ser, é o chato da história, o Rodrigo não quer gastar? Para mostrar, na verdade, não é que eu não quero gastar,
é que sim, isso pode impactar o resultado financeiro de todos nós lá na frente. Eu também quero ganhar bônus tanto quanto vocês. E aí, como é que se faz isso? É divisão de informação, é mostrar para as pessoas o real impacto das coisas. Isso. Como é que a gente, né, a gente transpassa essa questão de mão fechada, não quer gastar com. Não, não é que eu não quero gastar. É uma estratégia que é focada no resultado, porque sai do bolso de todos nós um dinheiro mal planejado, né? E esse é um aspecto estratégico que eu queria que você me falasse. E o outro é o seguinte: conseguindo fazer isso, né, Rodrigo, você pode enxergar o custo de duas maneiras, né, cara? Ele pode ser um gargalo ou ele pode ser uma alavanca, Perfeito. né? Então, assim, se realmente a situação você está olhando porque você está em vacas magras, ele é um gargalo, ele está te limitando de fazer uma série de coisas. Ele bem feitinho, com a gestão do custo implementada e a cultura bem disseminadinha, cara, isso pode ser uma alavanca para expansões, novas linhas de produto, qualquer coisa que vale. Uma coisa antecede a outra, tem que primeiro trabalhar a cultura para depois partir para ter o custo como alavanca e não gargalo. Dá para tocar as duas com essa Uhum. transparência que está. Galera, eu não sou o Sim. chato da história. Sim. Deixa eu mostrar para vocês o impacto. Uhum. É na transparência que você consegue fazer esse negócio, Rodrigo? Eu acho que não tem outro meio senão ser a transparência, né? Assim, não acredito, porque Uhum. senão a gente vai voltar na história anterior, ou seja, quando eu gasto 100 de maneira desenfreada ou sem olhar o todo, olhando só a receita, eu não consigo ter a percepção real do impacto disso. Uhum. Agora, quando a gente distribui, quando a gente universaliza a informação dentro da organização, né, a gente deixa mais claro O impacto o daquilo. impacto disso Perfeito. e o impacto dessa ação em cima de toda a organização, seja a pequena empresa, seja a grande telecom pela qual eu passei, Uhum. que tinha 120 unidades descentralizadas quando eu deixei. Então, agora, quando eu universalizo, então, eu deixo mais claro. Uhum. Mas eu tenho que também dar motivo, né? Eu tenho que também indicar para Uhum. aonde a gente quer chegar, etc. Perfeito. Eu não tenho como dissociar, por exemplo, vamos melhorar a cultura ou treinamento e depois vamos implantar um plano de redução de custos, porque daí esse projeto, né, a gente não tem, e nem, pelo menos nas organizações que eu Não, tá passei, perfeito. não tem tempo, não tem esse tempo todo. Então, vou chamar essa turma, envolver os colaboradores, Uhum. né, e traçar objetivos em comum, né, e a gente buscar esses objetivos, né? E aí depois, eventualmente, reconhecer quem chegou, quem obteve, etc., Uhum. né? E aí quando eu falo em reconhecer, e aí eu vou te falar algo, sei lá, que não é tão comum, mas que pode ser feito. A gente olha muito e premia o time comercial, né? A maioria das Sim, verdade. vezes. Então a gente foca lá, meta de tanto, ok. Em geral, dentro da organização, a gente vai para linhas de resultado, a linha Uhum. final, EBITDA, etc, né? Uhum. Mas eventualmente, será que em redução expressiva em custo também não pode ser uma alavanca para premiar, seja quem deu a Lógico, ideia ou lógico. seja a organização? Ah, legal. E será que não é uma ferramenta muito forte, muito positiva para a obtenção do resultado para aqueles que não têm a mão direta na alavanca vendas? Perfeito. Então, assim, porque, em geral, a gente pensa em expansão, né? As organizações estão muito voltadas para expandir, para crescer, para faturar mais. Mas esse olhar interno pode se transformar em uma grande campanha, vamos dizer Não assim, tenha dúvida né? disso. E engajar junto com toda essa mudança cultural, Muito né? bom. E aí, um engajamento desse, quando bate no bolso, né? Bate, né? É a parte mais sensível do É. corpo do ser humano. Cara, você vira cultura, não vai virar amanhã, né? Mas assim, é uma alavanca tremenda para a gente virar cultura dentro da organização, sob a ótica de redução de custo. Não, e você falou no início da tua frase, o Bruno, assim, sabe do que eu vou falar aqui, quer dizer, a gente inclusive tem falado muito sobre isso em nossos treinamentos, quer dizer, essa questão de você não consegue gerar uma mudança, né, de mindset, de mentalidade na pessoa, sem que ela tenha uma motivação para isso. E essa motivação precisa ser, inclusive, muito forte, a ponto de ser mais forte do que a própria resistência, né? Senão você não muda nada. Então, Perfeito. você criar um programa de mostrar para, olha, o resultado da empresa não é só o faturamento. Óbvio que a linha de faturamento é importante, a gente precisa estar crescendo, precisa estar gerando cada vez mais venda, mas o resultado depende também da linha de despesa. A gente precisa
O que a gente puder fazer, nós do operacional, para que essa despesa de uma forma sustentável seja reduzida e que custos sejam evitados, cara, a gente vai estar influenciando diretamente o resultado. Como é que eu motivo essa turma? Cara, aí tem que se criar um programa, pegar tem que fazer alguma coisa, né? o nome, aí que entra a questão, assim, a gente falou de várias, eu vou pegar o nome programa, né? E acredito que tem que ser assim, tem que ter tem que envelopar isso num projeto, Perfeito. né? Senão vão ficar ações isoladas. Você não E gera mudança. não né? vai gerar mudança, não vai gerar um impacto cultural. Então, em algum momento, tem que envelopar isso em um projeto, em um programa de redução de custo estruturado, né? Com começo, meio e fim, né? Para que isso permeie a organização. Porque se não permear, né, não vai avançar. E se você não envelopar, porque vou fazer outro paralelo, a gente, outra vez, falando um pouco da área comercial, receita. Mas a maioria das organizações são muito boas em envelopar programas de aumento de receita. Perfeito. Né? Mas se a gente envelopa, talvez, vou jogar aqui ao ar, talvez o engajamento do time administrativo para esse programa seja até muito maior, porque é um público que está ali assim, na expectativa de poder alavancar Perfeito. a remuneração, né, de maneira Claro, geral, claro. mas sem aquela possibilidade. Então, isso é muito importante. Envelopar, criar programas é muito importante. E para efeito de você incentivar o time a, dentro de casa, olhar a oportunidade de economia de custo, acho que a regra do que você comentou com a gente também, o básico bem feito funciona, né? Perfeito. Tem muita coisa que às vezes é simples, só que por não parar para olhar, ou por não ter a visão sistêmica, ou por não sentir que aquilo é algo que você deveria parar o que você está executando para pensar, a gente passa desapercebido. Bruno, O simples bem feito funciona, né, Rodrigo? funciona, funciona, acho que mais do que qualquer outra questão, né? Então, a gente fala do simples bem feito e acho que todo mundo já deve ter passado por situação similar, mas as empresas em geral têm alta rotatividade, né? Então, às vezes o contrato que eu herdo quando eu entro numa determinada empresa, e contratos diversos, né? Vou dar N exemplos, seja de antifraude, seja do suporte jurídico, seja Dos diversos sistemas, né? sistemas, seja vamos lá, internet das da lojas. internet das lojas, da telefonia, né? Esses contratos, eles foram feitos em uma determinada... um contexto, em um outro contexto. Pela dinâmica da organização, muitas vezes, né, não tem estrutura ou não tem o foco necessário para sentar e pensar se faz sentido. Até porque no momento de orçamentação, a maioria, no momento de vai fazer o budget, o orçamento do próximo ano, ou mesmo vai fazer um forecast de algum momento, a maioria das organizações estão preocupadas com o tempo, porque não vai dar tempo, então tá todo mundo ali, vamos lá, correndo atrás do Para não perder o rabo. ciclo Para não orçamentário. perder. E aí acaba, muitas das vezes, não vou falar nem em base zero, mas acaba olhando quanto gastou, inflação em cima e segue o baile. É isso que a gente vai gastar e segue. No final do dia, alguém precisa olhar. E precisa olhar o quê? Precisa olhar o escopo, se faz sentido. Então, sei lá, faz sentido eu ter redundância de conectividade de dados, etc., dentro da estrutura? Faz sentido eu ter hoje linha fixa dentro de loja de varejo? Faz sentido eu contratar mensageria, etc., com 80 mil mensagens e sendo que o meu histórico eu gasto 10? Quem olha o escopo? Né? Então, olhar o escopo simples, né, de maneira geral, né? E se a gente olhasse o escopo minimamente uma vez por ano, talvez, e se cortar unha, não estamos falando de programa, estamos falando... É o cortão, é o higiênico, né? É o higiênico ali, né? Então, a gente conseguiria ter um resultado, e olha, resultados expressivos. Por todas as organizações que eu passei, todas elas, sem sombra de dúvida, né? Simples revisões de escopos contratuais promoveram, assim, extremas reduções de curto prazo, né? E, assim, não é porque o contrato está vigente que não pode ser renunciado. Renovações automáticas, as pessoas acabam esquecendo de olhar, né? Mas chamar o fornecedor, e aí entra bom senso, né? Independente, né? Porque às vezes tem uma trava também que não pode.
Então, assim, cara, o relacionamento de longo prazo ele vale muito, né? Lógico. Então, revisar escopo para que o relacionamento seja duradouro Uhum. é algo que é fácil e simples, mas às vezes é relegado à dinâmica do dia a dia, Sim, Uhum. né? mas não é colocado como Não é prioridade, né. colocado como prioridade. Agora, um ponto que para vocês aí, assim, o Rodrigo está trazendo aqui o exemplo de uma empresa que, enfim, das empresas por onde ele passou, ele deixou claro, né, Rodrigo? Aham, Isso vale para geral. Então, Vai pro assim, você mercado, que né? está escutando aí, tem uma empresa pequena, média, grande, seja lá, enfim, vale a pena estar fazendo de tempos em tempos essa revisão de escopo. Porque é o que você colocou, quer dizer, o contexto muda, né? Alguma Uhum. coisa que valia muito a pena e fazia muito sentido há um ano atrás, cara, pode É. ser que agora já não Vale a faça. pena ser criterioso na contratação, Sim, né? E nas e nas revisões revisões, não periódicas. dá para ser, deixa no piloto automático, É. vai ter algumas A surpresas mais tua, na a hora que frente, você né? vê, a tua unha tá tipo o Zé do Caixão. perfeito. Aquela Exatamente. unhona Que gigante. exemplos, acho que tem um exemplo que permeia a maioria das organizações que vão falar de análise de crédito, por exemplo, contrato Uhum. com os birôs de crédito Sim, para sim, sim. fazer a análise, né? Muitas das vezes a gente está sobrecontratado. Pelo menos em todas as organizações, as últimas Por onde você 5 que eu passou. passei, a gente estava sobrecontratado. Uhum. Porque em algum momento a gente contratou, e aí a empresa contrata, porque tem uma expectativa de fazer tantas negativações, fazer tal Perfeito. envio, fazer tal consulta. Sobrecontrata, contrata pensando que vai aumentar ou acreditando, e a prática, né, Mostra o contrato. mostra o contrário. Perfeito. Como é um contrato em geral, não é um contrato relevante dentro da organização, né? Dependendo do porte da Sim, né? dependendo do business, né? Depende do Uhum. business, mas às vezes você vai lá pagar 6 mil, para arredondar. Uhum. Às vezes, com um simples ajuste, você baixa essa negociação. E não estamos falando de renegociar contrato, estamos Perfeito. falando de alinhar os escopos. Se eu fazia X negativações, eu não faço contratado, eu faço metade. Ou eu volto, ajusto a isso. Se ultrapassar, eu pago adicional ou, né, ou Uhum. mudo o pacote, Uhum. promovo ali 50% de desconto, anualizo, ponto, 36 mil no ano. Perfeito. Né? E veja, a gente está falando disso para qualquer uma. Estou falando de serviço, transporte, logística, Sim. varejo, Uhum. São custos variáveis, real né? Você tem estate. que estar vendo Perfeito. como é que esse Perfeito. negócio se comporta, essa variabilidade aí, né? Perfeito, é isso aí. A situação muda, né, cara? Redundância de TI, telecom, redundância de dados é algo que, né, hoje em dia, com o avanço de 5G dentro das organizações, né, a gente ainda, né, e ainda pega empresas que estão com par metálico, né, com o cabo ou mesmo a fibra e tudo mais, Uhum. né? E tem contratos de telecom, né? Contratos de telefonia celular, né? Uhum. Será que não é viável a gente, Lógico. né, deixar o 5G como base padrão dentro da estrutura organizacional para aquilo que eu preciso usar, né? E quanto que isso dá de redução de custo no âmbito global, Perfeito. né? Porque a gente não faz isso, né? Em geral, eu tenho o celular contratado, com uma taxa baixa ainda com o uso, mas eu tenho a DSL ou a fibra, etc., contratada, e muitas das vezes ainda eu tenho a redundância da. Porque se a fibra cair, pô, mas daí você vai refletindo, o celular caiu quantas vezes o teu celular, né? Uhum. Né, ao longo do dia. Será que eu Você precisa realmente dessa redundância, preciso né? dessa redundância? Uhum. Uma loja, ou uma unidade de negócio, ou uma filial, Perfeito. né? Multiplica agora por Aí 10, 20, 100, vai para É isso mesmo. escala, meu amigo, aí. né? E é engraçado, né, cara? Porque isso vale. Do mesmo jeito que a gente tem, eventualmente, custo, que é bobo, a gente tem economia, que é boba também. Né? Perfeito. Então, acho que vale para os dois. Porque do mesmo jeito que a situação muda ao longo do tempo, se você não tiver o critério de talvez fizesse sentido esse contrato com esse nível de redundância lá atrás por alguma razão, porque a gente não é maluco, alguém Eu acho. definiu que isso era necessário. Ao longo do tempo, pode ser que a situação mostrou que não seja mais necessário, dá para reduzir um pouco a banda ou a quantidade de consultas no birô, etc. e tal. Se você não para ver, o custo vai ficando flat ou aumentando pela renovação automática do contrato, você vai abrindo a boca do jacaré. Então tem que olhar para não aumentar o custo. Mas é engraçado também o movimento contrário, né, Rodrigo? Não sei se você já viu isso também. A gente já viu muita economia burra. Que o cara, para bater o resultado do ano, efetivamente, corta na carne um negócio que não poderia ter sido cortado. Mas por talvez não ter feito esse trabalho higiênico lá atrás e reduzir outras coisas, chega aquele desespero fim de ano, precisa fechar resultados e tal, pum, corta tal custo.
Aí no ano que vem tem que recontratar e recontrata pelo dobro do contrato original que você tinha, então a economia acaba saindo burra. Você já viu muito disso acontecer também? Muito disso, assim, mas olha, acho que tem, é, e, e, e não só acho que não é o começo da frase, quando, quando você está em cima do laço para obter resultado, né, é, você poderia eventualmente revisitar um contrato para readequação de escopo, mas isso demanda tempo, né, assim, né, um pouco, e foco de análise. E muitas das vezes, você olha lá na última linha ou naqueles contratos e fala, ah, esse aqui eu posso eliminar, né? Ou posso trocar Fornecedor. o- a xícara de café, Sim. né? O O copinho. copinho ah, por mais barato, a história do papel higiênico, acho que É. todo mundo, né? Isso aí já posso trocar, né? Ou não quero mais esse lápis com a borracha, eu quero um lápis. E assim, a gente acaba afetando a estrutura organizacional, porque quando eu mexo no copinho, quando eu mexo né, no papel higiênico, quando eu mexo na caneta, né, etc., eu mexo também em clima, Lógico. né? É, e às vezes isso fa- faz atingir o resultado, né? Gera um esforço tremendo também da área de compras ou negociação para poder fazer esse movimento, né? Não é duradouro e prejudica o clima organizacional, né? uhum. Então, E aí no ano que vem você tem que contratar de novo o lápis antigo, vamos porque esse com, daqui sumiu, aham, o café você vai trocar, o copo, Isso. porque não... vou trocar tudo, É, vou dar vou ter que melhorar e daí é. para fazer o efeito eu já vou ter que fazer uma recompra ou vou ter que jogar fora aquilo que eu comprei que não é mais, que não serve O mais, né? barato sai caro, O né? barato sai muito caro, cara. E o barato sai caro e essas decisões de curto prazo ainda afetam o clima Eu organizacional, não tenho dúvida né? disso. Então, Não vale a pena. não, em hipótese alguma. Legal. Rodrigo, que elementos como tecnologia, capacitação de colaborador, e que para sucesso desses programas, tem algum desses elementos que você acha que o cara mais importante é quem está nos ouvindo, quer implementar, começar a implementar uma cultura dessa, de entender o custo como, né, de maneira mais estratégica e tal, por onde você acha que a pessoa deveria começar? Começa em tecnologia, começa com as pessoas envolvidas no processo para engajá-las. Que elemento você acha que deveria ser, cara, o ponto de partida para alguém que quer trilhar essa jornada aí? Cara, primeiro, quando a gente fala em universalizar a informação e acesso, né, eu não vou falar nem de software ou Dependendo da né, ferramenta, independente, mas conceito. eu posso até falar a ferramenta, uma das ferramentas, o Excel, por exemplo, então, mas eu já passei por organizações, por exemplo, que por redução de custo, Uhum. é, os colaboradores não tinham acesso ao Excel, né? Usavam, por exemplo, o Open Office, etc, Tá bom. né? E aí dá um problema aí de conflito entre quem tem o acesso e quem não tem. Não só Versões, o né? conflito das versões, mas o conflito também organizacional, né? Por que que ele Lógico, tem e eu Aquele não tenho? departamento tem, a gente não. Quanto mais tempo quem não tem fica sem acesso ao Excel, né? Mais longe, mais desqualificado esse Claro. colaborador fica para poder pensar em custo com uma ferramenta que dê minimamente. Então, assim, Uhum. para pensar em custo, eu teria que universalizar minimamente ferramentas que promovem análise numérica. Preciso também ceder informação, né, e-mails para que os colaboradores possam ter acesso a isso. Preciso qualificar esses colaboradores para que eles consigam ter proficiência no uso. Não estamos falando aqui O cara ser do cara ser um as, né, dele ser o programador extremamente avançado, mas preciso prover. Então, e aí eu não estou falando, nem cheguei na inteligência artificial, nem cheguei lá no treinamento mais avançado, cultura, etc. Eu simplesmente, o objetivo é fazer pensar, né, em como que eu posso trazer informação para poder reportar o meu desempenho lá na Uhum. ponta do assistente, etc., né, de maneira a demonstrar que eu também sou responsável por uma parcela de eficiência operacional, de redução de Perfeito. custo, etc. Então, eu faço mais rápido, eu processo menos. Quando você pagar, eu tenho que ficar olhando, pagar o volume de notas, eventualmente demora
mais tempo para fazer conferência, né? Será que alguém está olhando quantos processamentos, qual é o volume da conciliação, etc. A gente falou muito aqui do contrato, né? Uhum. Mas parte dessa mensuração de desempenho, da universalização do acesso ao Excel, da criação de pequenos controles de desempenho, né, também podem prover melhorias de eficiência operacional. Então, quando eu pago menos, né, um volume, né, eu necessariamente gasto menos tempo com erros de conciliação, com erros de pagamento, né, porque o fluxo normal corre, Uhum. mas assim, o erro zero, ele é irreal, né? Assim, ele não vou Sim. chegar, né? Six Sigma. Ou ele né, custa caro que ou não ele vai justifica. Ele, Né? Você tem que isso aí. botar tanto controle que vai ficar caro. Então, esse repensar da estrutura, em como que eu posso ser melhor, em como que eu ganho mais eficiência operacional, Uhum. né? Ele pode ser também discutido com o analista, ele pode ser discutido com o assistente. Pode e deve, E né? a gente tem que desmistificar também que eu fazer melhor, fazer mais rápido, ou, né, isso é melhor para a organização, mas também o colaborador muitas das vezes vai ficar com um pensamento falando, nossa, vão juntar agora essas duas cadeiras, porque eu vou ter mais tempo, e Aham. o meu colega vai ter mais tempo. E aí, pelo contrário, assim, a gente pode qualificar mais o Lógico, cara. time, a gente pode dar mais oportunidade para o crescimento profissional, para que a pessoa que é assistente, que tem uma carga operacional alta, à medida do tempo dessa qualificação se transforme em analista, Perfeito. né? Então, acho que esse... Sofistica o próprio trabalho de quem está envolvido, né? Perfeito. Então, acesso a... E aí a gente falou aqui uma ferramenta que é basicamente universal. Estou falando do Sim. Excel, mas tem outras soluções, né? Lógico. E você falou um negócio que é importante também, né, Rodrigo? A questão o quão importante é a revisão dos processos, né? O olhar para o processo e não só... Porque o custo ele pode ser uma decorrência de um processo ineficaz, né? Perfeito. E se pudesse comentar rapidinho com a gente um case que você mencionou, acho que na época da GVT, né, que os instaladores, né, ou o pessoal que fazia as visitas às empresas a unidade de medida deles, acho que era o tempo de atendimento que ele passava, não era dentro das unidades das Isso. casas das pessoas, ao invés do que ele fazia. É uma questão realmente simples, foi brutal. Pela melhoria do processo, o que resultou numa eficiência de custo, né? Perfeito. Bruno, acho que esse é um case sensacional, assim. O que acontece? GVT na época que eu estava lá, eram 120 cidades, Uhum. e eu estava numa estrutura de operações que cuidava das instalações e das manutenções de campo, né? A medida de desempenho, etc., é muito pautada na quantidade de atividades realizadas, Tá bom. né? E aí esse pensar de planejamento, controle, planejamento financeiro, ele veio para dentro de casa e como missão para minha estrutura de como é que a gente faz para esse time aqui ganhar mais eficiência operacional? Como é que a gente faz para a gente medir esse negócio de uma maneira que a gente consiga efetivamente tomar decisão em cima dos dados? E aí a gente começou a segmentar. Então, beleza, não é só quantidade de instalações. Então, é quantidade de instalações em prédio ou em casa. Aham. É casa térrea ou é sobrado? Né? É Quantos prédio pontos? novo ou prédio É antigo? prédio novo ou prédio antigo? É até o primeiro andar ou é no 10º? Aham. Né? Daí começou a ampliar o espectro. Na sequência disso, é telefone, é dados, internet, Uhum. é TV, É tudo. é tudo, Aham. né? É TV e dados, é dados e telefonia, o que é? Então a gente começou a segmentar, né? E a partir daí monitorar tempo versus o tipo, né? E com isso a gente chega numa medida, né, de desempenho, porque se é térreo, telefonia, quando eu universalizo, imagine que a gente está falando aí de cerca de mais de 10 mil colaboradores fazendo a mesma coisa. Então, Uhum. quando você gera você tem essa massa de dados para trabalhar. Quantos telefones em casas térreas são Uhum. instalados? Então, a gente começou a medir o tempo disso. Entendi. Junto com isso, né? Então, a gente já tinha medida de desempenho, logo, a gente tinha conseguia ter uma curva Perfeito. normal Perfeito.
quem eram os melhores, quem eram E os... pela quantidade de dados, você tinha uma validade estatística para dizer que, cara, o tempo médio é É esse. esse, Aqui tá melhor, aqui tá tá melhor. pior. Perfeito. Para ter a virada de desempenho, a gente pegou os melhores, né, e criou um programa, que na época era chamado Programa SWOT. Tá? E era o SWOT que estava na época daquele filme do Tropa de Elite. Ah, tá. Mas, então, segmentou para essa equipe poder rodar dentro do Brasil, né, dando treinamento, Que etc. Porque eram legal. os caras que faziam Mas melhor, eram os caras que Perfeito. tinham mais tempo. A gente cruzou, além disso tudo, porque daí, ok, a gente já tinha uma boa massa, então a gente dando esse treinamento, logicamente desligando de baixo desempenho, afinal, né, a gente tinha que elevar, Perfeito. né? A gente conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de colaboradores, porque era uma base estatística grande, com essa mensuração de desempenho. Gerava a curva forçada de desempenho, etc., né? Conseguimos avançar nesse ponto. E o outro ponto foi, ok, não só desempenho em termos de tempo, o tempo da execução, mas eles tinham um gasto atrelado. Então, nessa época, né, isso funciona até hoje em diversas organizações aí de telecom em particular, mas o instalador ou reparador, ele tem um carro, né? Então, beleza, então tem custo com o carro, Perfeito. tem custo com combustível, tem custo com telefonia, tem custo com material, né? Porque eu vou aplicar, eu já tenho uma média de gasto de cabo para X, né? Claro. Então tá. O Então a cara já gente pegou carrega com si ali. toda essa cadeia de custo, né? E cruzou com a matriz de desempenho em relação a tempo. Ou seja, quem são os mais eficientes Perfeito. que gastam menos, né? E aí a gente deu um salto ainda mais exponencial em relação à gestão de custos. E aí a gente está falando gestão de custos ou eficiência operacional, Se mistura, né? um é consequência do outro. E, assim, a estatística, a modelagem, o cruzamento de informações, né, fez a estrutura de OPEX, de maneira geral, né, reduzir drasticamente, né, não só pelo ganho da eficiência em termos de tempo, custo, etc., mas, assim, o time naturalmente se tornou mais qualificado e, consequentemente, eu fiz mais com menos, não só mais com menos em tempo, mas mais com menos em todo o aparato geral, né? E a gente continuou o crescimento da companhia de maneira acelerada, e vejam, com menos pessoas do que quando Fazendo mais com menos. fazendo mais com menos. Sensacional. Esse case é fantástico. E você veja, o Rodrigo falou um negócio aqui que só ele por si só já dá um outro episódio, hein? Do mesmo jeito que a gente tá falando da diferença entre custo e investimento, você também mencionou um negócio que é a diferença entre dado e informação, É verdade. né? Uhum. Você tinha uma montoeira de dados, eventualmente, É. aí se você compilou os dados de uma certa maneira que te permitiu, através da informação, uma Tomar uma tomada boa de decisão. Tomar decisão, decisão. né? Então, só isso já dá um outro papo aqui. Porque desse teu exemplo antes, eu tava comparando banana com laranja, com limão. Você falou, cara, deixa eu separar Isso aí. laranja, outro canto, abacaxi em outro. Aí beleza, deixa eu comparar agora Abacaxi tem abacaxi com bastante. abacaxi, Perfeito. limão com limão, laranja com laranja. Aí você conseguiu. Você tem padrão, a partir do padrão, né, você consegue ter a comparação, daí você consegue traçar meta. Muito bom. O exemplo daqui... Porque assim, é mais do que isso, é que eu tô ouvindo aqui, mas é justamente para você aí no seu negócio, que tem a sua particularidade, também não correr no mesmo risco de começar a comparar coisas que não são comparáveis, né? Perfeito. Você tem que trazer para o teu contexto, entender aqui, né, enfim, o que é comparável, e aí, a partir daí, sim, buscar essa eficiência operacional no que é comparável, e aí sim você vai obter Senão redução faz de a custo. famosa economia burra que a gente Aí falou. e chega à conclusão errada, né? Compara os negócios que não tem nada a ver, aí toma decisão errada. Isso aí. Porque nesses ganhos de eficiência, quando eles chegam ao passo de um eventual desligamento, né, porque faz parte das organizações, então tem que estar muito pautado em fatos e dados porque pior do que quando a gente estava falando antes, de fazer cortes do lápis, do cafezinho, do papel higiênico, é a gente eventualmente tomar decisão errada em cima do desligamento de pessoas. Perfeito. E a necessidade de recontratar depois. Aí todo aquele processo de cultural em prol do programa de redução de custo, ele vai para água abaixo. Perfeito. Senhores, a gente precisa começar a embalar para a viagem.
É sempre assim, né? Quando começa a ficar bom, aí você... Pro pessoal com vontade de assistir o próximo. Eu vou até depois pedir para você contar um pouquinho pra gente próximos passos aí, liberar o microfone para você dividir com a gente o que você tá aprontando, Rodrigo, mas deixa eu fazer um resuminho de coisas que eu anotei aqui, ver se eu esqueci alguma coisa importante pra gente dividir com a audiência. A gente começou falando aqui, turma, de uma frase muito emblemática que vocês não tinham ouvido, sugiro que vocês anotem, inclusive num post-it, e coloquem aí na frente do teu monitor de vez em quando, se você está no desafio de implementar essa questão da cultura do custo. É que o custo é como unha, você não está percebendo, mas ele está crescendo. Então você sempre tem que olhar, né, o tempo inteiro para ele, para fazer os cortes necessários para que ele não te impeça de fazer uma série de coisas importantes. Porque a gente acaba não percebendo que algumas pequenas coisas, alguns deslizes, eles acabam virando rotina. Hoje tem uma impressão de uma coisa que você poderia ver na tela, por conforto ou comodidade, você começa a imprimir, etc e tal, né? Um gastozinho que você acha que unitariamente é pequeno, etc. E isso vai, sem que você perceba, isso vai somando, né, um grande caminhão de dinheiro no final das contas quando você anualiza esse dinheiro ou quando você coloca isso em escala. A gente falou, por exemplo, da Bergerson, que tem 20 unidades. Mas dependendo da empresa, estou falando de empresas que têm mais unidades que isso. Então, assim, na hora que você olha sistemicamente para o teu custo, esses pequenos deslizes podem custar muito ao longo do tempo. Então, primeira dica aqui é você ativar a sua percepção. Por isso que a brincadeira da unha, né? Anota num post-it e cola isso para você se tocar, porque a percepção é o primeiro passo, né? Senão, daqui a pouco você está com a montoeira de penduricalhos que, na soma geral, né, sem a visão sistêmica, mas na hora que você analisa isso e multiplica pelas unidades de negócio, você pode estar falando de um caminhãozinho de dinheiro, tá? E aí a gente tem que evitar não só os gastos burros, mas também as economias burras, né? Então a gente às vezes assume algum gasto num determinado momento que fazia até sentido para aquela situação, mas se a situação muda e você não revisa o gasto, ele passa a ser um custo burro, tá? Economia, mesma coisa, pessoal. Cuidado com cortes desenfreados de custos sem perceber a situação atual ou a necessidade do futuro. Senão a economia burra hoje vai te custar mais caro lá na frente, vai ter que recontratar um negócio que você cortou só para bater o resultado de final de ano. Então, acho que constância e critérios são coisas super importantes que o Rodrigo dividiu com a gente. A constância de você sempre estar olhando para essas coisas e estabelecer um critério muito claro de por que isso é importante nesse momento. E aí perguntas muito simples de para que isso serve, por que a gente precisa disso. Esse é um custo que dá para a gente contornar de alguma outra forma ou é um risco que a gente não quer pagar? É um preço que a gente não quer correr desse custo agora. Essas perguntas têm que ser feitas, tá? E o que funciona muito bem é o básico. Básico bem feitinho funciona. Faça as perguntas certas, mas constância e critério na avaliação do custo vai te garantir que você não vai nem fazer incorrer custos burros, nem tanto fazer economia burra também, tá? Diferença, então, entre custo e investimento. Via de regra, pessoal, o retorno. E não estamos falando só de retorno financeiro. Pode ter um retorno na motivação do time, na moral das pessoas, na percepção do cliente. Mas o que diferencia o custo do investimento é o retorno que aquela economia vai te gerar, tá? Uma coisa muito importante para que você engaje as pessoas e elas sintam que o dinheiro não está saindo magicamente de um bolso imaginário da PJ. Está saindo sim do bolso delas. É engajar as pessoas com transparência, né, e universalizar as informações que você pode para mostrar a conexão dos gastos com o resultado financeiro da empresa, né? A gente costuma olhar muito faturamento, vendas, só que os custos, eles consomem, eles comem parte desse faturamento e o lucro no final é que vai definir se a gente vai ter PLR, bônus, etc e tal. Então, a dica que o Rodrigo deu para a gente é transparência, né, e universalização das informações para mostrar para o time a importância daquilo e conexão desses gastos com objetivos que são comuns. A gente quer ganhar mais bônus no final do ano, a gente quer crescer a quantidade de lojas. Mostra para as pessoas a conexão que a gestão inteligente de custos tem com o bolso dela e você vai engajar as pessoas com, né, com essas dicas da transparência. Foi isso que eu anotei, É isso aí. Rodrigão. É isso aí, perfeito. É isso. É isso Show mesmo. de bola. Aula, Rodrigão, aula, cara, muito bom. Assim, dicas que vão funcionar para todas as empresas, dependendo do tamanho do Lógico, setor. cada um tem que levar para o seu contexto, né? Para o seu... Isso mesmo. Perfeito. Porque está vivendo, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho aí, próximos passos, conclusões finais. Rodrigão, o microfone é teu. Que você quiser dividir com a gente, com a audiência aí, fica à vontade. O que tu tá aprontando aí, né? Fora toda essa parafernália aí, né, Rodrigo? Acho que você resumiu perfeitamente, acho que todos os tópicos aí da nossa conversa. Uma questão importante que o PG comentou aqui, que serve para qualquer organização, é só adequar o contexto, serve para qualquer porte, né? Isso fica, acho que deve ter ficado muito claro, né, para isso.
enfim, fico à disposição para quem quiser, Legal. né, entrar em contato. Nós vamos deixar também teu endereço aí Legal. na descrição do vídeo aí, para Boa. Aham. quem quiser entrar em contato contigo, te procurar depois aí, bater um papo. Legal, é isso aí. Você vai ver que vai ter gente te procurando. Trocar uma Perfeito. ideia Não fica contigo. pedindo desconto pro Rodrigo para comprar relógio, É. para comprar joia, não é para isso. Não é pra... Não, acho que eu sou, se precisarem efetivamente de algum apoio em alguma vertente dessas as quais eu comentei, então fica aqui o registro que eu sou sócio de um escritório de contabilidade também, né? Então, o nome do escritório é Máxima BPO, né? Então, também fico à disposição para trabalhar com uma contabilidade mais consultiva, Legal. algo que seja mais pró a melhoria do resultado operacional, né? Algo que extrapole a própria contabilidade no que diz respeito à simples entrega da obrigação acessória. Então, podem Perfeito. contar comigo. E eu tenho a minha própria consultoria, né? R57 também. E aí, conduzo aí programas também de redução de custo, Show de bola. eventualmente apoio em implementações de programas de redução de custo com sistema, metodologia, Perfeito. etc. Então, posso auxiliar as empresas e quais empresas, né? Aquelas que eventualmente não querem tirar o foco do colaborador interno Uhum. naquele momento, né? Então, está passando por algum programa de troca de sistema, alguma troca cultural, etc., né? Toda organização tem plenas condições de olhar o simples, de fazer o Sim. básico. Em algum determinado momento, às vezes não Questão de não foco. consegue alocar aquele colaborador que é o melhor colaborador ou aquele grupo de colaboradores Uhum. para fazer isso. Então, a R57 acaba entrando nesse momento Não, aí ótimo. para auxiliar. Show de bola. A gente coloca também os contatos aí da Máxima BPO e da R57 na descrição do vídeo. Vocês poderem procurar essas duas, se assim precisarem. Ok, Legal, obrigado. obrigado mais uma vez. Obrigado, É isso, Obrigado, PG? obrigado, PG. É isso, né? Agora é só, assim, terminar como começamos, né? Pedindo para que vocês vejam, olha que troço legal, quanta coisa legal a gente bateu aqui no papo com o Rodrigo. Comentem no vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e dê uma força lá se inscrevendo no nosso canal. Aí. Um abraço e até a Obrigado, até a próxima. próxima. Obrigado, Bruno. Um abraço pra Obrigado, turma da- Rodrigo. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço pra Obrigado. turma da GTF, Obrigado, nossos Bruno. apoiadores do canal aqui. Ficou bacana, hein? Né? Abração pro pessoal da GTF, mudando aí logomarca, mudando tudo. Um grande abraço pra vocês, obrigado pela força que vocês dão pra gente aqui no canal. Abraço, Obrigado, turma. pessoal. Até Tudo mais. bom. Valeu, Um abraço. até. Tchau.